Bom, vamos saber então o lado da economia, né? Essa pergunta que o Alex deixou no ar para a gente. O que dizer sobre a política de preços da Petrobras? A gente conta agora com a análise do Fábio Astrauskas, economista, professor do INSPER e CEO da consultoria Sigem. Boa noite, professor. Ajuda a gente a entender, hein, o que acontece agora, o que o consumidor, que já está pagando mais caro pela gasolina, pelo diesel, pode esperar, hein? Boa noite, Isabel. Boa noite para quem está nos assistindo aqui na Band News. Você e o Alex, na conversa anterior, acabaram por mostrar aí para todos nós o quanto economia e política estão intimamente ligados, principalmente aqui no Brasil nesse momento, né? As coisas não são desconexas. A nomeação do general Silvio Lima é um sinal bastante claro de que o nome dele não foi escolhido ao acaso apenas porque ele é diretor atualmente da Binacional Itaipu, com algum conhecimento em energia, embora energias, né, diferentes e modelos, inclusive, de gestão de empresas muito diferentes. E aí entramos no assunto econômico que agitou o mercado hoje, né? Isso repercutiu de maneira muito negativa. A Petrobras é a maior empresa estatal brasileira, tem ações negociadas não só no Brasil, como também nos Estados Unidos. A queda hoje foi expressiva tanto aqui quanto lá. Isso demonstra uma falta de segurança do investidor com relação à gestão futura da empresa, ainda que se confirme, provavelmente é o que acontecerá, o nome do Silvio Lima na presidência da Petrobras. Isso mostra que não é muito importante quem vai assumir a cadeira da Petrobras, mas está sendo importante aquilo que o governo tem como política, né, não só econômica, né, como social e até com vistas eleitorais para a Petrobras. E isso é muito ruim, isso sinaliza de maneira muito negativa o mercado. Para o bolso do consumidor, caso, né, se confirmem as expectativas de que a política de preços não mudará e ela deveria se manter por conta de uma necessidade da Petrobras se alinhar a preços internacionais, o que nós vamos ver é que nós vamos ter ainda, provavelmente, uma pressão nos combustíveis, seja por conta de variação cambial, seja por conta de preços internacionais do barril do petróleo. Agora, professor, a mensagem que passa é uma mensagem contrária à que o presidente Jair Bolsonaro tanto pregou, de tipo, não vou interferir, não cabe intervencionismo na Petrobras de parte do governo federal, mas ao mesmo tempo ele já tinha dado a dica antes do nome, né, do novo ocupante do cargo sair, de que ia ter mudança. Ontem à noite isso já era uma notícia, faltava a confirmação do Silva e Luna e a oficialização aí de que o Castelo Branco estaria deixando o comando que ele ocupou praticamente ali desde o início do governo Bolsonaro, essa gestão da Petrobras. A mensagem que passa é o contrário, é uma mensagem de que vem mais intervencionismo por aí, e aí dá para a gente fazer uma espécie de link, porque num passado não tão distante assim, a gente já teve uma política bastante intervencionista na Petrobras e que não trouxe tantos pontos positivos assim, né? Pois então, Isabel, você acabou de citar dois pontos bastante interessantes na tua fala e que são dignos de nota realmente. O primeiro, com relação a essa dicotomia entre o que prega a equipe econômica do atual presidente, o atual governo, né, liderada pelo Paulo Guedes, notoriamente liberal, né, portanto, né, voltada para uma economia livre de mercado, sem intervenção, com intervenção mínima do Estado, inclusive, né, com uma plataforma antes das eleições de privatizações, que acabaram até o momento não ocorrendo, tá? E, por outro lado, essas intervenções diretas, né, por parte do presidente no comando da Petrobras e nas opiniões com relação a questões econômicas. Esse é um ponto realmente que traz uma incerteza muito grande, porque há um discurso diferente da prática. O outro ponto que você citou importante é que o presidente ele colocou de antemão, né, ele anunciou de antemão, ele ventilou de antemão que algumas mudanças poderiam ocorrer na Petrobras na noite anterior, né, quer dizer, ontem à noite.
É um perigo muito grande isso por parte de uma pessoa com a responsabilidade, com a divulgação, né, de imagem e de palavras como o presidente da República, porque isso pode levar à interpretação de alguns, né, de que há uma espécie de inside information, como nós chamamos no mercado, com relação aos movimentos que ocorrerão dentro da direção da estatal. E isso nitidamente implica em variação de preços de ações que beneficiam alguns especuladores e prejudicam outros. Isto, em qualquer outro país, seria motivo para algum tipo de investigação, no sentido de que isso pudesse ter beneficiado, né, alguns investidores em prejuízo de muitos outros. E na prática, né, professor, quando a gente teve um intervencionismo maior do Palácio do Planalto em relação a esses preços, o resultado foi um grande prejuízo para a própria Petrobras, né? E num momento ainda muito delicado para a companhia, que a gente tinha a Operação Lava Jato ali mirando justamente o que estava acontecendo nas entranhas da estatal, digamos assim, né? Não vamos esquecer, né, que as ações da Petrobras elas chegaram antes da crise de 2008 a um patamar de próximo de R$50, né, a ação das preferenciais. E agora estavam no patamar mais alto dos últimos anos, se eu não me engano, 5, 6 anos, já perto, chegou a apontar R$30, R$31 aí as preferenciais. Como você disse, isso toda vez, né, que esse tipo de intervenção ocorre, ela acaba prejudicando a empresa. E quando a gente diz prejudicando a empresa, não está prejudicando apenas o governo, há uma quantidade enorme de pequenos e médios investidores que colocam, né, recursos na empresa e que buscam, não obviamente apenas a lucratividade, mas pelo menos uma previsibilidade da rentabilidade. E num cenário como esse, isso vai por água abaixo, porque perde qualquer tipo de análise, seja estrutural de balanço, seja grafista de bolsa, ou seja, nós ficamos ao sabor de notícias específicas por parte de uma política de governo. Isso não é bom, né? Independente da intenção que o governo possa ter com relação a isso. Professor, vou trazer uma repercussão aqui de importantes personagens da economia sobre esse anúncio do presidente Jair Bolsonaro, porque foi um anúncio que gerou críticas, inclusive de antigos aliados, né? No Twitter, por exemplo, o Salim Matar, o ex-secretário de desestatização do Ministério da Economia, escreveu essa mensagem aí. Lastimável decisão do governo de tirar o Castelo Branco do comando da Petrobras. O Roberto é um profissional extremamente qualificado que tirou a empresa literalmente do fundo do poço após o maior escândalo de corrupção do planeta. Em seu lugar, será nomeado mais um militar. Tem muita relação com esse contexto que a gente estava falando, né, professor, sobre o Petrolão, a Operação Lava Jato, mirando ali todo o esquema de corrupção que acabou sendo revelado dentro da Petrobras, né? E se tem ali também muita expectativa agora do que vai acontecer na sequência, né? O governo ontem falou de zerar o imposto federal sobre o diesel, entra o gás de cozinha também nessa, e não teve nenhum anúncio ainda de compensação, né, professor? As coisas não estão muito bem amarradas, muito bem acordadas. Essa decisão da Petrobras, por exemplo, a gente fica imaginando se o posicionamento do chefe da equipe econômica, o ministro Paulo Guedes, não seria um posicionamento muito similar ao do próprio Salim Matar, um ex-aliado aí da equipe econômica, né? Provavelmente, né, Isabel? A diferença é que o Salim Matar não faz mais parte da equipe econômica, está com uma liberdade um pouco maior de expressar sua opinião com relação ao que aconteceu. Importante dizer que o fato da troca da presidência da Petrobras, ela trouxe algo que não é tão comum, né, nesses tempos com relação a governo e oposição. Ela trouxe praticamente uma unanimidade, né, de reprovação em torno do tema, seja de oposição ou seja de situação, o que mostra claramente que não foi um acerto, né, que está longe de ser uma medida correta por parte da presidência da República mudar, né, o presidente da Petrobras como foi feito. Outro ponto também que a gente tem que levar em consideração é o fato de que essas mudanças, elas, independente de serem por um profissional capaz ou não, o fato de ser militar ou não, pouco importa. O que importa é que o trabalho que o Castelo Branco realizou e vinha realizando era realmente elogiável por parte de todo o mercado,
e isso vai trazer um prejuízo bastante grande para a estratégia futura da companhia. A gente sabe que é sempre uma estratégia do governo anunciar esse tipo de bomba depois que fecha o mercado, né? Para segunda-feira, alguma expectativa de reações ainda? Vai ter uma consequência na semana que vem? Afinal de contas, ainda vai ter a reunião, né, do próprio Conselho para ratificar ou não essa decisão da mudança no comando da Petrobras, né? Isabel, a gente fica até com medo de fazer algum tipo de projeção atualmente, porque tudo leva a crer que vai ser confirmada a nomeação do Silvio Luna, tudo leva a crer que o mercado, na semana que vem, vai reagir de maneira, como sempre, como acontece na Bolsa, né? Não sobe e desce das ações, hora dia subindo, especulação para subir um pouco a ação, especulação para cair a ação, o que reforça o fato que eu coloquei anteriormente de que essas questões têm que ser tratadas com muita calma, com muita serenidade e de maneira muito transparente, porque ela levanta suspeitas, ainda que infundadas, muitas vezes, de que há algum tipo de benefício para alguns investidores melhores informados de maneira privilegiada, né, em detrimento de outros numa movimentação de ações como as da Petrobras, com a liquidez, com a importância que tem, seja no Brasil ou fora, ou nos Estados Unidos, né, mundialmente. Então, isso é que preocupa. A movimentação das ações ao longo da semana que vem, a volatilidade do preço das ações da Petrobras, tanto ordinárias quanto preferenciais, e também lá nos Estados Unidos, na forma das ADRs, vai ser bastante grande, provavelmente, porque haverá ainda especulações com relação a qual será a conduta, né, do novo presidente frente a essa política de preços, né, que nós mencionamos anteriormente, se apesar de tudo isso continuará, né, havendo a mesma política de preço da Petrobras. Se eventualmente isso não vai acontecer, vai ser mudado a maneira de reajuste de preço. E o que você colocou, não vamos deixar de colocar como muito importante, é que o governo está retirando impostos no momento que tem que continuar com o programa de auxílio emergencial, que terá que buscar recursos para fazer isso, porque já tem um déficit importantíssimo, enorme no ano passado, não poderá manter déficits assim futuros, e as fontes ainda não apareceram. Então, o cenário não deixa o mercado, e quando a gente fala mercado, seja interno, seja externo, sejam grandes ou pequenos investidores, que inclusive estão migrando, né, para a Bolsa por conta da pequena atratividade da renda fixa atualmente, né, numa taxa Selic muito baixa, não traz nenhum tipo de benefício nesse momento para o país. Vai ser uma semana, no mínimo, agitada. Queria Bastante. Agradecer o Fábio Astrauskas, que nos ajudou a gente a entender um pouquinho mais, né, esses reflexos econômicos e as reações do mercado a partir desse turbilhão de notícias desta sexta-feira. Muito obrigada, professor. Até uma próxima. Boa noite para o senhor. Boa noite, Isabel. Boa noite para quem nos assistiu aqui pela Band News e tenha um bom programa. Muito obrigada.